eu acho assim que alguns maiores erros é a administradora focar em atender somente uma pessoa. Nossa obrigação é atender todas as pessoas no condomínio e não focar apenas no síndico. A administradora em si, ela tem que ter um time de vendas estruturado, focado em atender pessoas, porque isso vai gerar muitos benefícios para dentro dela. Principalmente no pós-atendimento, que é importante também. Não somente na venda, claro, né? Depois o acompanhamento. É óbvio, né? Um cliente satisfeito vai gerar muitas indicações e muitas pessoas falando bem também. Falando sobre as administradoras, né? Você falou com muita propriedade, é para pessoas, por pessoas. Então é tão bonito quando a empresa se prepara para o crescimento, se prepara com tecnologias, conhece a necessidade do cliente. E nós temos visto como as administradoras no país inteiro, elas têm buscado a inovação e a entrega. Seguimos ao vivo no Porter Summit 2025 e agora vamos dar sequência direto da Arena Opus, em Florianópolis. No último episódio nós falamos um pouquinho sobre a parceria entre construtoras e a Porter e mostrando como a tecnologia pode favorecer esse projeto. Agora é hora de falar sobre como se destacar no mercado condominial com estratégias de vendas e marketing que geram relacionamento, confiança e resultado. Eu sou Tamires Jung e para esse episódio eu recebo Gustavo Paim, Elizabeth Velasquez e Kelly Nunes, que vão compartilhar suas visões sobre como posicionamento e comunicação fazem a diferença na jornada condominial. Muito obrigada pela presença de vocês. Já quero pedir para vocês deixarem o seu like, compartilhem esse episódio com o time comercial de marketing do seu condomínio, porque esse episódio, esse papo está imperdível. Vamos seguindo. Bom, quero já receber aqui o Gustavo e já fazer a primeira pergunta. Gustavo, Olá. Tudo bem? Tudo certo. Maravilha. Aproveitando o Porter Summit. Curtindo demais esse evento aí, grandes palestras, grandes pessoas aqui. Acho que esse é legal, esse networking aí. Maravilhoso. Acho que isso é muito legal, né, gente? Maravilhoso. Maravilha. Gustavo, queria aproveitar para te já se apresentar um pouquinho, falar qual é o teu ramo, teu setor no mercado condominial e a gente já entendendo um pouquinho sobre isso. Bora lá, gente. Prazer em conhecer a todos. Me chamo Gustavo. Sou especialista em gestão condominial na Alma e na Porter também. E sou focado aí, sou closer, inside sales dentro da Alma, buscando aí atender administradores, ofertando uma solução de software completa aí, uma solução aí para administradores. Maravilha, maravilha. Gustavo, já quero direcionar também a pergunta aí para você, aproveitando já que já se comunicando. Vamos lá para a primeira pergunta. Vender bem no mercado condominial é mais sobre pessoas ou sobre produto? Caramba, essa é polêmica, hein? Bastante. Cara, a gente sempre fala, né, quando se fala de vendas assim, né? Principalmente no mercado condominial. Eu sempre gosto de dizer que, cara, o mercado condominial ele é feito de pessoas, certo? Então, quando a gente está falando principalmente de venda, em você se destacar em vendas, cara, não adianta você ofertar o teu produto se antes se conectar e conhecer quem que é o teu cliente. Né? A gente sempre fala isso lá na empresa também. Verdade. Então, quando a gente fala de vendas, principalmente para administradores, você tem que entender das pessoas. Eu acho que, primeiramente, você tem que se colocar na situação do cara. Se a administradora ela quer ter um destaque, ela tem que entender quem é o cliente. Então, o síndico, por exemplo, cara, esse cara, muitas vezes ele está passando por uma situação difícil e tem um problema muito sério para ser resolvido. Então, primeiramente, eu sempre digo que quando a gente se fala em vendas, a gente se conecta com essa pessoa genuinamente e, na sequência, a gente pode usar, vou falar aqui até de um gatilho de venda que a gente usa, que é o spin selling, por exemplo. Que, primeiramente, a gente coloca a situação. Então, durante essa conversa, a gente entende qual que é a situação desse condomínio, com esse síndico. E, na sequência, a gente tem um problema. O problema pode ser uma inadimplência alta, pode ser uma falta de segurança dentro do condomínio. E, na sequência, a gente tem aqui a implicação. Dentro da implicação, a gente consegue mostrar para ele, cara, qual que é o risco do teu negócio, né, de se permanecer com esse problema, o que vai acontecer futuramente. Então, isso é muito legal você deixar muito claro, isso é muito importante. E, na sequência, a necessidade. Aí, com base nessas perguntas, a gente consegue entender, de fato, como a gente pode ajudar esse cara com a nossa solução.
Então isso que é legal. Eu acho que a administradora em si, ela tem que ter um time de vendas estruturado, focado em atender pessoas, porque isso vai gerar muitos benefícios para dentro dela. Principalmente no pós-atendimento, que é importante também. Não somente na venda, claro, né? Depois o acompanhamento, ter toda uma cadência desse acompanhamento aí, principalmente pensando aí nas pessoas. Que, óbvio, né? Um cliente satisfeito vai gerar muitas indicações e muitas pessoas falando bem também. Maravilha, maravilha. Isso mesmo. Legal, Gustavo. Bom, eu já quero passar também a palavra para Elizabeth. Já se apresentar também, Elizabeth. Depois a Kelly também já pode dar sequência para nós conhecermos um pouquinho o que vocês fazem, qual é o impacto aí de cada uma no mercado condominial. Eu sou Elizabeth Velasquez, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje no Porter Summit. Obrigada, Keila, por estar participando, Gustavo, todos vocês. E quero parabenizar toda a equipe, todo o time da Porter que organizaram esse evento, que está diferenciado desde o primeiro, né, evento. Sim. E a gente vê como que a tecnologia vai alinhando, a Evoluindo, organização, todos os patrocinadores, de fato, assim, o engajamento é muito grande. A gente Fantástico. vê pessoas do país inteiro, né, se deslocando para cá. Então, está Sim. lindo de ver. Isso é Então, incrível. eu sou de Brasília, faço parte de uma empresa chamada Life Conceito em Gestão Condominial. Minha sócia Eliane Guimarães ficou em Brasília, onde eu mando um beijo e saúde, e está fazendo falta aqui. E falando sobre as administradoras, né? Você falou com muita propriedade, são para pessoas, por pessoas, e é isso que a gente tem que fazer, a questão da entrega. Então, é tão bonito quando a empresa se prepara para o crescimento, se prepara com tecnologias, conhece a necessidade do cliente, né? Porque você, para você ser uma administradora, você tem que dar um apoio muito grande aos clientes. E o mais bonito de tudo, não é só o encantamento, mas é a entrega. E nós temos visto como as administradoras no país inteiro, elas têm buscado a inovação e a entrega. De fato, muito importante. Kelly, pode dar sequência, Então, se apresentar um também, pouquinho. boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui com vocês, né? Também venho desde o primeiro evento da Porter. Eu acho que o sonho, né? Ele foi realizado no primeiro evento, mas ele cresceu tanto Sim. que tomou uma proporção tão mágica, né? Eu sinto isso, assim, a mágica em cada detalhe do evento, né? É encantador, né? E eu trabalho, então, eu sou a Kelly Nunes, trabalho numa administradora, Imóveis Crédito Real. Eu iniciei na gestão condominial, hoje trabalho na equipe de síndicos, né? Gerencio uma equipe de síndicos, então eu consigo entender os dois pontos, né? O que é uma administradora, quais são os pontos que a administradora precisa auxiliar o síndico e, ao mesmo tempo, auxiliar os moradores, porque é a casa, né, das pessoas, é a convivência. A gente tem que tornar a vida daquelas pessoas melhores, né? Não é só um boleto, não é só um trabalho. E eu, por ser engenheira, olho também a parte estrutural, o sonho das pessoas que está concretizado, né, no condomínio. Então, a gente tem que atender todos os pontos, né? E a gente só consegue pensar nisso vindo a tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia vem para auxiliar muito e para nos tirar das demandas repetidas, para que sim a gente consiga entregar aos clientes mais atenção, mais carinho, mais qualidade, né? Eu acho que um trabalho mais diferenciado. Eu acho que a tecnologia vem para isso. As pessoas assustam, a tecnologia, mas eu acho que é isso. Tira o repetido e a gente consegue estar mais presente. Exato. Que bacana. É uma junção de vários fatores, né? E, ressaltando, a gente é um pouco suspeito falar de tecnologia, né, Gustavo? Mas realmente ela faz a diferença, a gente percebe, isso é notório, traz qualidade de vida, mais tempo também, dedicação no projeto, isso é muito bacana, muito legal. Eu já quero direcionar minha pergunta também, Kelly, aproveitando tua fala aqui. Quais são os maiores erros que administradoras cometem ao tentar vender seus serviços para novos condomínios e o que diferencia uma boa abordagem profissional de uma genérica? Muito boa, hein? Boa, né? Boa. Então, assim, a gente há muito tempo vem pensando, né, na forma de atender o cliente. A nossa administradora tem mais de 90 anos, então a gente atendia da forma antiga, né? E hoje não, hoje a gente tem que se reconstruir, porque o atendimento mudou. Se fizer igual, mais do mesmo, como todo mundo faz, a gente não se diferencia no mercado. E por ser uma administradora tão antiga, né, ter assim um fundamento mais assim
mas assim, mais acolhedor, né? A gente vem se transformando. O nosso diretor, nosso CEO, ele é muito ligado em tecnologia. Então a gente tem IAs, a gente foi uma das primeiras administradoras a ter uma IA personalizada para condomínio. Mas ao mesmo tempo a empresa consegue perceber isso, o detalhe, né? Então assim, quando a gente fala em venda, a gente está vendendo, a gente vende a convivência, né? O trabalho, o nosso tempo para aquelas pessoas. Hoje a administradora não vende mais fazer boleto. Antigamente, sim, para fazer boleto, né? Entregar ali os pagamentos. Não, hoje não é isso. Hoje é o tempo de qualidade, né? Um bom atendimento, né? É por isso que a gente acaba tendo clientes há muitos anos. A gente tem clientes que está há 30 anos com a Crédito Real. Então, assim, que entrar, tem a numeração, quem trabalha em administração sabe, a numeração também é 20, sabe? Então, assim, é isso. A gente vem percebendo ao longo do tempo como se adaptar ao que o cliente precisa, né? E olhando para o que o mercado está mostrando, que é a tecnologia, né? Então, acho que é isso que é importante, a gente olhar dessa forma. O que eu acho, assim, que alguns maiores erros é a administradora focar em atender somente uma pessoa, né? Então, assim, a gente, quando é contratado, a administradora, quando é contratada, ela é contratada para o condomínio. É nossa obrigação atender todas as pessoas do condomínio e não focar apenas no síndico. Por quê? Porque o síndico ele é um único e ele tem necessidades diferentes dos condôminos. Então a gente tem que personalizar isso, mas a gente tem que atender a todos, né? De uma forma personalizada e olhando para a necessidade de cada um, né? Porque às vezes tem um morador que a necessidade dele é somente falar com a gente. Como antigamente, a gente tem cliente que vai lá na agência só para tomar um cafezinho. São perfis diferentes, né? Perfis diferentes, mas a gente não pode pensar como administradora em, eu vou só focar no síndico profissional. Vou vender para o síndico, vou trabalhar para o síndico. Não, eu trabalho para todos. Eu tenho que trabalhar para o síndico, para o conselho, para o condômino, para o pet. No nosso aplicativo tem até cadastro de pet. Eu acho que é isso, a gente tem que olhar, né, todos os clientes de uma forma mais personalizada e não única, né? E também, assim, eu acho que um erro é trabalhar por preço. Né? Hoje a gente não pode vender o serviço por preço, né? A gente tem que vender a qualidade, a gente tem que vender a Elisete, que é síndica em Brasília, né? Sabe, um estado que é tão falado, tão rico, né? Então, assim, a gente não pode atender lá por preço, sabe? Por qualidade, por atendimento, por necessidade, né? O cliente, ele tem que olhar valor na administradora como um todo, e não só quando eu tenho que pagar o meu boleto ou uma dúvida, a administradora me atende. Então, a gente tem que ter esse olhar mais personalizado e cuidar, né? Cuidar para atender cada um no seu mundo, né? Condomínio, a gente fala, cada condomínio pode atender 20 condomínios. Cada um tem o seu universo, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua necessidade. E a gente, como administradora, faz, às vezes, as coisas iguais para todos, né? Boleto é igual para todos os condomínios. Mas a gente tem que entregar diferente. Né? A gente tem que entregar diferente para os clientes. Tem que entregar personalizado. Então, acho que é isso, assim, acho que a abordagem profissional é a diferença em ouvir o cliente, né? E antes, né, de fechar um contrato, só mandar um contrato, tu pede um contrato, a gente tem que entender, tá, mas deixa eu entender a necessidade do cliente. Não só pegar uma tabela e mandar um preço, né? Deixa eu entender a necessidade. Eu acho que é isso que a Crédito Real olha muito, né? Uma dor grande dos síndicos é a transição de imobiliária, né? E a gente sabe, eu como síndica também sei que é isso. A gente criou um setor para isso, que é o setor do condorroço, que ele abraça o síndico na troca. Ele que faz tudo. Ele olha tudo. Ele olha os documentos, não só os documentos que a outra administradora tem que mandar, ele olha o que não tem. Ele olha os certificados, tem os certificados todos, foi limpa a caixa d'água, tem a LTIP, tem PPCI, e ele entrega para o síndico isso, pronto. Então, acho que é isso, assim, trabalhar com um serviço mais personalizado e olhando realmente a necessidade, e não dizer assim, mas a gente poderia dizer assim, nós temos 90 e poucos anos, a gente pode fazer o que a gente sempre faz, não? A gente está inovando sempre, né? Acho que a Crédito Real tem isso na veia da inovação, né? Pela nossa CEO e também pelo cuidado das pessoas.
Maravilha, maravilha, Clélia. É uma coisa que tu comentasse é bem real e a gente comenta volta e meia, né, Gustavo? A diferença do que tu vais entregar além de boleto e prestação de contas na administração. Exatamente. Porque é um mercado que tem muitas novas oportunidades. Muitas. E isso para várias áreas dentro do próprio mercado. E essa diferenciação é muito importante, porque a tecnologia, como tu bem falasse, são detalhes. Poxa, o cadastro de um pet dentro de um aplicativo. Sim, é maravilhoso. Que encanta, que traz um ponto diferencial. E hoje, principalmente, os animais são tão estimados, né, dentro da área condominial. E é um fator muito importante tu buscar esse diferencial, se diferenciar da concorrência também, e atrair para o teu cliente algo mais personalizado, um encantamento realmente, né? Isso realmente é muito impactante, muito bacana. Legal, pessoal. Vamos dar sequência. Quero direcionar uma pergunta também para Elizabeth. Elizabeth, direto de Brasília. Coisa boa. Quero te fazer uma pergunta, Elizabeth. O que faz uma administradora ser lembrada e indicada pelos próprios condomínios que atende? E como marketing de relacionamento, um pós-venda pode impulsionar isso? Qual é a tua visão sobre isso? O time. Quando uma administradora tem um time bem alinhado, bem treinado, por exemplo, em Brasília, grande parte dos condomínios onde eu faço gestão, eu tenho uma determinada administradora. Quando acontece isso, ela dá uma tranquilidade, a equipe dela é alinhada. E tem uma outra questão, ele retém talentos. Ele tem essa capacidade, a empresa, essa administradora, ela tem a capacidade de treinar, cuidar dos colaboradores, e os colaboradores falam a linguagem do condomínio. Então, todas as vezes em que tem eventos e tudo mais, você vê os colaboradores participando, tecnologia de ponta, aplicativos maravilhosos, balancetes diferenciados, os condomínios têm culturas diferentes, mas tem uma questão que nós não podemos descartar de jeito nenhum, e vocês todos, a gente tem percebido, como o público está cada vez mais exigente. E ele não está exigente só na prestação de serviço, na entrega de um boleto, de um balancete, na clareza das informações, mas é na qualidade do atendimento. Muito se fala de tecnologia e como se as pessoas pudessem tudo resolver por aplicativo. Ela falou, muitas vezes a pessoa vai lá, toma um café, come um pão de queijo, quer apenas... Pão de queijo é bom, a gente não tem pão de queijo, mas tem chimarrão. Chimarrão o dia todo lá na empresa também. E o preparo da equipe de uma administradora para uma assembleia. Isso tranquiliza o síndico de uma forma... Nossa, assim, demais. É o encantamento, né? A gente sempre fala que a dor maior do síndico é a assembleia. Não, às vezes o síndico tá até cansado, né, cara? Você chega lá, pô, depois de um dia cansativo, você vê lá na assembleia, normalmente de noite ali, um cafezinho, o cara já dá aquele... E você vê a qualidade também das apresentações. As empresas, as administradoras de qualidade, as administradoras de monta, elas já trabalham, inclusive, o endomarketing. Então, todo aquele trabalho que muitas vezes o síndico não tem tempo ou não sabe fazer, as administradoras já estão fazendo para nos auxiliar. Então, quando ela fala da questão do PET, que é uma realidade em todos os condomínios, né? A convivência com o pet, tudo isso nós temos que estar alinhados com uma campanha educativa. Nós sabemos o que o tutor deve ou não fazer com relação ao pet, mas quando você tem um endomarketing bem engajado ali dentro, isso já diminui conflitos. Nós temos realidades aí que você está vendo construtoras fazendo condomínios direcionados para a terceira idade, uma nova necessidade. O condomínio pensa, a cultura é pensada para aquela questão. Então, são questões muito práticas, muito do dia a dia, que a administradora tem como auxiliar os síndicos. E aí, quem é o maior propagador do serviço da administradora? Próprio síndico. Ele comenta com outro síndico que recomenda, que indica, que valida, que você validar, indicar por indicar, hoje você tem várias ferramentas, mas você validar uma empresa e falar assim, essa é de confiança, essa entrega, essa vai saber a sua necessidade, essa vai estar lá na hora que você precisa. Exatamente. Então, nós temos percebido a régua das administradoras muito elevadas. Não tem um evento condominial que eu vá que não tenha a administradora ali presente, acompanhando. Isso é muito bacana. É muito interessante, porque essa parte onde a gente fala do encantamento, do diferencial,
o síndico, o fato de nós termos a tecnologia ao nosso favor, e a gente fala muito de tecnologia, né, Gustavo? Mas a ideia da tecnologia também, trazendo para esse comentário que tu trouxe, Elizabeth, é realmente facilitar a rotina da administradora, porque a questão de estar sem tempo, de toda, né, sempre estar ali aquelas demandas, e tu fica preocupado, não consegue receber o síndico, às vezes, para tomar um café, para conversar sobre o condomínio, ter aquele relacionamento, porque isso a tecnologia não vai nos trazer, de fato. Esse tete a tete, né, como se diz no português brasileirado, é uma dinâmica e isso faz parte da tecnologia abraçar essa causa para que a gente consiga automatizar nosso processo, a administradora ter uma equipe engajada, ter tudo muito bem contribuindo, para que quando o síndico bata na porta lá na administradora, às vezes até, né, sem hora marcada, tem assim aquele tempo de proveitoso, com qualidade, sem se preocupar com tantos processos sendo acumulados. E uma dica, se vocês me permitem, uma dica aí para as administradoras, que ela falou numa palavra muito, muito, muito importante, que é a parte da transição. Né? Então, por exemplo, muitas vezes quem está ali foi eleito ou se candidatou para o conselho ou para a sindicatura, muitas vezes não é uma pessoa do mercado, que estuda o mercado. É uma pessoa de boa vontade que vai lá, se candidata, é eleito, mas muitas vezes ele não tem ideia do É o que mais acontece. Acontece muito. Então, aí entra um papel importantíssimo da administradora, que é falar assim, olha, de acordo com a sua convenção, com o seu regimento, o seu regulamento interno aqui, o seu papel síndico, o seu papel é esse, subsíndico, conselheiros, aonde vai ali a sua autonomia e tudo mais. Então, quando você faz essa transição, esse acolhimento, ele é importantíssimo. Então, quando acontece isso, a gestão, ela trabalha muito mais próxima, os processos, eles fluem de uma maneira muito melhor e você tem menos conflito dentro da parte da administração, dos membros da administração. Acho que falando sobre isso, né, o conto host que a gente tem foi pensando nisso, né? Porque tirar de um síndico profissional para ir para um outro síndico profissional, ele sabe o dia a dia, mas às vezes de um síndico profissional para um morador, ele não entende, ele não sabe os passos. Conto host, esse setor se criou para isso. E personalizando, no aplicativo a Cindy, a gente tem a Cindy, que ela é voltada para o condomínio. Ela não é um genérico, não é um chat GPT assim genérico. Ela sabe os dados do teu condomínio. Então, um síndico que está entrando, ele pode pegar ali, me disse o que deu nas últimas assembleias, ele vai fazer um resumo. Me explica, eu estou entrando como síndico, me explica o que diz na minha convenção sobre síndico, sobre a administração deste condomínio. Ela vai trazer, porque ela busca os documentos do condomínio. Então, também foi uma necessidade que a gente viu, né? Porque eu chegar e falar assim, o condomínio funciona assim em todos os condomínios, mas e no meu? Como que é a minha convenção? Então, é singularidade. Exato, tem essa personalidade também. Tem que ser vista, precisa ser ouvida, né? Isso é realmente muito importante. E o mercado condominial, ele tem muita... A gente comenta muito lá também, entre nós, né, Gustavo? A personalização, embora tenha um padrão do mercado condominial, mas cada condomínio é um universo, cada administradora é um universo. A gente acaba tendo que personalizar e lidar com cada situação que aparece. A gente atende o Brasil inteiro, né? Então, cada cantinho tem a sua... Cada local o seu universo, cara. Então, é incrível, é incrível. Bacana. Mas vamos dando sequência aqui. Lá no mercado de Brasília, né, Elizabeth, carrega-se alguns pontos aí, se puder compartilhar com a gente também um pouquinho sobre a sua experiência lá como síndica profissional. Brasília, muito importante. Brasília, ela tem algumas peculiaridades. É uma área que, em alguns lugares, você não pode ter prédios, edificações muito altas. O público, ele é bem diferenciado de região administrativa, que lá nós chamamos de cidades satélites, então é um pouco diferenciado. Agora, muito condomínio de casa, não mais os condomínios lá não tem uma cidade especificamente, inclusive a cidade onde eu moro, que são mais condomínios clubes. Então aquilo lá dá uma robustez a quem vai gerir, porque você já é uma cidade, assim, é impressionante o tamanho da comunidade, a complexidade do lugar, muitos elevadores, piscinas, área de lazer muito, muito extensa, muito grande, entra o aplicativo, né, de vocês. Então
Enfim, e eu tenho viajado em alguns lugares e eu vejo como é diferente. A questão da cultura, quem é que mora, o que gosta, o que não pode, o que normalmente não é aceito lá. Então, é uma cidade que acolhe o Brasil inteiro, né? Todos os políticos, a grande parte, tem imóveis lá, moram lá, passam uma semana lá. É referência, né? Exatamente. Mas é um público que eu tenho considerado um público bem exigente, especialmente em concierge. A parte do concierge é uma peculiaridade bem interessante em Brasília. Eu gosto demais. É curiosidade de conhecer Brasília. Você não conhece? Você é muito bem-vinda. Ah, meu Deus, quero muito. Mas deixa eu até, vamos engajar aqui numa outra pergunta que eu achei bem interessante para a gente entender um pouco desse mercado. Falando um pouco de síndico e administradora, né? Juntando um pouquinho das duas. As administradoras e os síndicos estão virando influenciadores aí do mercado real. Isso é um fato. E até que ponto vocês acham que vale investir em uma presença digital, pessoal, como LinkedIn, Instagram, YouTube, até para se posicionar dentro do mercado? Eu acho extremamente importante, né? A gente tem feito muito isso até para qualificar o público, né? Porque hoje é muito fácil, tu vai ali, pergunta para o ChatGPT, pergunta para a internet e te traz uma resposta, mas nem sempre é a resposta aplicada, né? Na legislação correta ou de diferencial do mercado, né? Para quem está muito tempo no mercado, conhece as necessidades de cada condomínio, né? Então, eu acho que é muito importante esse posicionamento. Eu acho que o programa dos embaixadores mostra isso, né? Verdade. Como tu falou, O desenvolvimento das competências e habilidades, né? como tu falou, cada estado tem a sua necessidade e o que aceita e o que não aceita. Eu acho que o programa de embaixadores, até nós, a gente se conversa muito quando se encontra e aí pergunta como que é lá, como que funciona isso. Eu acho que isso é bem importante, assim. Isso já é um posicionamento de mercado, né? Eu acho que os embaixadores mostram que juntos, né, a gente consegue construir uma coisa gigantesca. E eu acho que isso, assim, o síndico ele tem que se posicionar, a administradora tem que se posicionar, a gente tem que estar na presença de mercado e em todos os canais, né? Porque eu acho que quando a pessoa buscar um conhecimento, ela vai saber buscar na fonte certa, né? Redes, né? Nas redes também. Isso traz muita credibilidade. Exato. Se posicionar nas redes. E falando nesse desenvolvimento, hoje eu percebi muito, eu fiquei assim atenta a cada embaixador que foi lá ministrar uma palestra, ainda que curta. E são embaixadores que eu fiquei tão encantada, porque eles desenvolveram demais, que é o que ela fala do programa dos embaixadores. Porque a Porter tem isso, a questão das mentorias, do desenvolvimento, da parte do digital, ele impulsiona para que a gente perca aquela vergonha, aquela timidez. E eu me enquadro nela, viu? Para poder pegar e falar, eu tenho que ir para o mundo digital. Eu sou uma dessas pessoas que precisam desenvolver essa capacidade, essa habilidade. E só para aproveitar, eu quero deixar os parabéns para todos os embaixadores que se apresentaram hoje. Foi um crescimento gigantesco. Legal. A oratória, a forma como que se posicionaram, a objetividade, a beleza na fala, a beleza na apresentação. Isso tudo é desenvolvimento e a questão aí que você bem colocou, como as redes sociais, o posicionamento e o marketing. Comunica. Então, legal. Bacana. Bom, já caminhando então para o nosso fechamento, né? A gente viu que vender, comunicar é bem mais sobre também entender pessoas, construir relacionamentos e gerar confiança. Obrigada, Kelly, obrigada, Elizabeth, Gustavo. Muito obrigada pela participação, por esse bate-papo. E muito, muito cheio de insights por aqui. Bom, agora vamos aproveitar o intervalinho, mais em 10 minutos nós retomamos com o próximo episódio, que é Benefícios da Portaria Porter. Muito obrigada a todos aqui presentes. Obrigada. Agradeço, uma ótima tarde a todos. Obrigada. Aproveitem o evento, tá maravilhoso. Aproveitem o evento, galera. E eu quero mandar um abraço, aproveitando para o Ramiro e para a Josi da Porter de Brasília. Ramiro, querido. Maravilhosos. Muito obrigada. Eles são mesmo. Muito obrigada, pessoal. Legal, obrigado.